bons. Pelo contrário, né? Misericórdia do Senhor, o Espírito Santo do Senhor nos trouxe aqui essa manhã. E eu rogo a Ele que nos capacite e continue falando conosco, né? Nos instruindo. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 17 até o verso 48. A lição de hoje é a lição de número 5 da revista que nós adotamos aqui para o estudo. E o título da lição é O Rei, o Súdito e a Lei. Essa revista aqui é a que nós estamos seguindo. Os irmãos têm a liberdade de comprar ali na Rocha Eterna, ou então passar a quantia, pastor Edivandes, para mim, pastor Gilberto, e a gente vai lá e compra para você. Mas é interessante os irmãos comprar uma revista, porque pode estudar em casa, pode trazer dúvidas e pode acompanhar aqui também, né? Pode acompanhar a aula com a lição, é mais didático. Quem encontrou aí Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu vou ler porque tem várias versões diferentes aqui, então a leitura fica um pouco diferente. O que nós vamos estudar hoje é a partir dessa lição, né? A lição passada o pastor Edivandes lecionou até o capítulo 5, do verso 1 ao 16. E nós vamos dar continuidade conforme a lição aqui, do verso 17 do capítulo 5 até o versículo 48. Diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe desse texto aqui que nós estamos lendo é o cumprimento da lei e dos profetas. Embora esse texto esteja alinhado no Sermão do Monte, né, mais conhecido como as Bem-aventuranças, né, que é do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu de fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que de teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-se primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta-te a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerram na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher
para cobiçar, e já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê a carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher e não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim. Ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim ou não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ouviste que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na tua face, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te-á a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás no céu, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Amém? Eu peço desculpa pela leitura longa e pela falha também na leitura. Estou sem os óculos aqui, aí as letras estão embaralhando. Curva a tua cabeça, meus irmãos. Eterno Deus, uma vez mais, Senhor, nós te clamamos, ó Pai, nesta manhã. Senhor, estamos aqui, Senhor, e não queremos entregar ou passar nada de nós, Senhor, nesta manhã. Que o Teu Espírito, Senhor, venha derramar a Tua graça, o Teu poder sobre nossas vidas uma vez mais, Senhor, na Tua casa. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para que a Tua palavra fique ali enfincada, Senhor, guardada, Senhor. Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha mudar o nosso comportamento, Senhor. Pai querido, que nós não só, Pai querido, esta manhã que nós só não venhamos aqui, Senhor, ouvir a Tua palavra, mas que a Tua palavra, Senhor, venha mudar a nossa trajetória, Senhor, venha mudar o nosso comportamento, Senhor. Que a Tua palavra venha nos alinhar, Senhor, com os céus. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos tornar mais próximo de Ti, Senhor, mais parecido contigo, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã, Espírito Santo de Deus. Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse anteriormente, o tema da lição é o rei, o súdito e a lei, né? Súdito é alguém que é governado por outro alguém, né? Então, se você se deixar ser governado
pelo Espírito Santo de Deus, você é o súdito desse rei do qual nós estamos estudando aqui nesta manhã. E eu pergunto aos irmãos, por meio de quem veio a lei? Deus usou quem para entregar a lei para passar para o seu povo? Alguém pode responder, por favor? A lei, ela foi entregue mediante a Moisés, né? Se a lei foi entregue mediante ou por meio de Moisés, ou por meio dele veio a lei, por meio de quem veio a graça? Alguém sabe responder? Por meio de quem? Quem trouxe a graça sobre a tua vida? Foi Cristo Jesus, né? Então nós vamos fazer um paralelo aqui nesta manhã entre a lei e a graça, né? O nosso objetivo nesta manhã é diferenciar a lei e a graça, né? E muitas pessoas têm o entendimento de que depois do Novo Testamento o Antigo Testamento anula, e pelo contrário, a graça ela veio para completar, ou seja, para ajudar o crente a vencer, né? A lei veio revelar em nós, ou seja, no povo antigo, o pecado, e a graça ela veio como remédio dessa doença. A lei ela mostra a doença do pecado na vida do homem, e a graça ela vem como remédio para curar esse pecado, né? Então a lei ela não é anulada com a graça. O Novo Testamento não anula o Antigo Testamento, pelo contrário, o Antigo Testamento ele é a sombra do Novo Testamento, né? A Bíblia por si só, toda ela do início ao fim, tem peças no início que você vai entender lá no final, e tem peças do final que você só vai compreender com o início. Então toda ela, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, seja ela no Antigo Testamento e ela no Novo Testamento. Aí eu pergunto aos irmãos, existem diferença entre a graça e a lei? Existe. E aqui a revista destaca algumas diferenças entre a graça e a lei. A lei e a graça são duas maneiras de interpretar e viver a fé cristã. Jesus nos trouxe a graça imerecida, que é recebida por meio da fé salvadora. Vivemos hoje sob o reino da graça, né? E aqui nós vamos citar algumas diferenças, né? Mas antes de eu citar essas diferenças, eu gostaria que você abrisse Romanos capítulo 5, versículo 20. Quem encontrar primeiro pode ler, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21. Romanos capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, sobreabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, irmãos, assim como o pecado ele revela a morte,
A graça de Deus revela a vida eterna. A lei difere da graça quanto à sua manifestação. A lei foi dada mediante Moisés e a graça mediante Cristo, né? A lei difere também da graça quanto ao seu conteúdo. A lei exige obediência, mas ela é impotente para salvar o pecador. Já a graça, ela é o remédio, ela é o poder de Deus. A graça é um favor imerecido que eu não mereço, eu não dou conta de obedecer sozinho, só por mim. A graça, ela capacita o crente a obedecer, a alcançar a salvação. Ou seja, a graça, ela te traz a salvação. Outra diferença da lei e da graça é as promessas que faz. A lei ordena, ela é autoritária. Faça e viverá, né? E a graça presenteia com a salvação aqueles que não podem fazer nada para se salvar, né? Aquela questão lá atrás, o autoritarismo não traz nada de vantajoso para o cristão. Vou usar até um texto que está em Zacarias, que não é nem por força e nem por violência, né? É o Espírito Santo de Deus na vida do crente. Então a lei, ela tem essa questão autoritária. Exatamente, olho por olho, dente por dente. Faça o que eu estou mandando, né? E a graça é totalmente diferente. A graça, ela não te força a nada, ela desperta dentro de você, ela te capacita, porque o objetivo da graça na vida do cristão é levar o cristão aos céus. E outra diferença da graça e a lei é o propósito. A lei revela a doença do pecado, a graça oferece o remédio do perdão. Isso é uma frase de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero dizia: a lei descobre a doença, o evangelho dá o remédio, né? O evangelho é cura na vida do cristão. Então, nós não cumprimos a lei. A lei, ela foi cumprida no Calvário. Cristo cumpriu a lei por nós. Então, quais são os mandamentos que é para mim obedecer? Buscar o Senhor, né, de todo o meu coração, né? Buscar primeiro o Senhor, né, na minha vida, né? E amar o próximo como a mim mesmo. Perdido, justamente. Isso. Exatamente. Ele foi alcançado como? Quando ele olhou para si e ele viu: eu sou um miserável pecador. Ele arrepende de todo o mal que ele havia feito. É igual eu e você, igual todos nós aqui. Antes nós tínhamos uma vida distante de Deus. Aí certo dia, não sei se foi domingo, se foi quarta, se foi quinta, mas um dia nós nos despertamos e entregamos a nossa vida para o Senhor. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor derramou a graça na tua vida. E o irmão falou assim: a partir de hoje eu não vou fazer mais as coisas que eu fazia antigamente, porque essas coisas eu entendo que desagrada a Deus, me afasta de Deus. E cada vez mais que você conhece o Senhor, mais a graça do Senhor é derramada sobre a tua vida.
Porque quanto mais nós vamos chegar nessa parte ali, quanto mais você obedece o Senhor, mais o Senhor te capacita, mais o Senhor te dá força para você vencer, né? Mais o Senhor te usa. Então, assim, isso é a graça. Porque por mim só, se não fosse a graça de Deus, eu poderia vir aqui à igreja todos os dias da semana, e isso não ia me salvar. Exatamente. Então a graça ela alcança a vida do homem quando o homem busca a Cristo. A lei eu não preciso cumprir, porque Cristo cumpriu por mim. Os fariseus, os judeus que eram mestres nas leis, eles não conseguiam cumprir as leis. Eles cumpriam algumas, as que convinham eles, mas as outras eles não cumpriam. Eles davam dízimo até do endro e do cominho, das pequenas coisas, mas amar o próximo ele não conseguia. Eles não se esvaziavam deles mesmos. Eles se achavam, eles achavam que eram bons demais diante daquela sociedade, principalmente aqueles que faziam parte do Sinédrio. Então a graça é totalmente diferente disso, porque a lei ela revela, ela veio para revelar a falha do homem. Só que eles não enxergavam isso. Agora, mediante Cristo, eu, você, nós pecadores, nós já enxergamos de primeira que nós somos miseráveis. Nós estamos aqui não é porque nós somos bons, mas é porque aquele que vive e reina sobre as nossas vidas é bom demais, misericordioso demais, nos resgatou. Então isso é um perigo, pegando aqui o gancho, o cristão que acha que é suficiente demais, que acha que ele não precisa de uma orientação de um pastor, que ele não precisa vir aos cultos, porque não é eu vir ao culto que vai me salvar, mas a palavra de Deus que é trazida a este altar, ela é remédio para a sua vida, ela é saúde para os seus ossos. Então eu preciso ouvir a palavra de Deus, porque em Romanos diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, né? Pastor Edivan, você quer falar alguma coisa? Irmão Gilson, o que podemos entender nessa lição é que é o seguinte, pelas obras da lei, ninguém será justificado. Por que pelas obras da lei ninguém vai ser justificado? Porque quem justifica não vai ser as obras da lei, vai ser Cristo Jesus. Sabe por quê? O único ser humano na face da terra, presente, passado, futuro, pode contar todos, que conseguiu cumprir a lei foi Jesus. Por isso Jesus diz assim, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Em Jesus foi cumprida toda a lei e toda a maldição da lei foi posta sobre ele. Então o que nós devemos fazer? Quando nós aceitamos a Cristo, nós devemos procurar andar de acordo com a obediência da lei e de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos falhar nesse cumprimento da lei? Vamos. Mas aí você tem o sangue de Jesus que purifica, que te limpa e que te perdoa de todo o teu pecado. Então, a questão da lei é que ela deixou um norte, serviu de aio. O que é aio? A lei serviu de antecessor para que mostrasse algo melhor que nós pudéssemos cumprir essa lei, que é em Cristo Jesus. Então, mesmo que você tente conseguir cumprir a lei, você nunca vai conseguir. Por quê? Porque nós somos seres humanos, falhos e pecadores. Mas quando você falha em um quesito da lei, em alguma coisa dentro da lei, você tem algo chamado graça. Aí você vai diante de Deus, você pede perdão, Deus te purifica e você tenta e vai se corrigindo e vai se aperfeiçoando a cada dia até a volta de Cristo. Por isso que Jesus falou assim, olha, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Por quê? Porque nenhum ser humano, nem fariseu, nem saduceus, nem escribas, nem conhecido da lei, nem qualquer apóstolo, qualquer pastor, todos eles, todo mundo falhou ao tentar cumprir a lei. O único que conseguiu cumprir plenamente as exigências da lei foi Cristo Jesus. Amém? Então essa é a diferença. A diferença é que a graça, ela nos aperfeiçoa a caminhar com Cristo e a tentar
a obediência da lei dentro da palavra. Sabemos que mesmo dentro dessa tentativa de obediência, nós iremos falhar, nós iremos pecar, mas nós temos Jesus Cristo que vai nos justificar diante de Deus. Não sei se ficou bem entendido, irmãos. A lei é o conjunto de mandamentos e ordenanças dada por Deus a Moisés. Então a lei é toda a Bíblia, né? Às vezes o adventista eles colocam como a lei os 10 mandamentos. A lei não só é o decálogo, só é os 10 mandamentos, mas a lei é toda a palavra de Deus, né? E para o cristão cumprir toda a palavra de Deus, né, 100% da lei é impossível. Por quê? Porque nós somos pecadores e tendenciosos a falhar. Então Cristo veio cumprir toda a palavra de Deus, tudo que está escrito na Bíblia, tudo na lei, para que pudéssemos dar a nós algo chamado, que é muito melhor do que a lei, que é chamado a graça. E às vezes a graça, muitas vezes, eu creio que às vezes tem coisas que se torna mais exigente do que a lei. Se você vê aqui, depois que o irmão vai entrar aqui, o presbítero Bruno, quando falar sobre homicídio, sobre adultério, sobre outras coisas, ele vai dizer assim, poxa, a lei diz, se você adulterar, você vai ser punido, não é assim que diz a lei? E Jesus fala assim, olha, se você olhar, olha como é que Jesus fala, a lei fala, poxa, não é você apenas olhar, se você fizer, você vai ser punido. A graça fala, pô, se você olhar, você já pecou no seu coração. Então ele está dizendo, olha, eu tenho uma graça que você olhar, você vai pecar, mas você pode ir até mim e vou te restaurar. Então existe uma grande diferença entre a lei e a graça. Por quê? Porque a graça é algo maior e melhor do que a lei. Por quê? Porque nos capacita a cada dia, está nos gerenciando e buscando nos aperfeiçoar na lei de Deus. Também, assim, é interessante a gente pensar essa questão, que aqui em 2 Coríntios 3, no versículo 6, fala assim, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, realmente, aí, lá também aqui em João 16, no versículo 8, fala o seguinte, quando ele vier, convencer, na verdade, no 7, Jesus falando, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, que seria o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a diferença assim, que eu vejo da palavra e do Espírito, da graça, que veio após o sacrifício de Jesus, seria que realmente ele é bem direto, ele é bem exato. Agora o Espírito, ele que vai convencer o homem do pecado. Pô, lá está falando assim que eu não devo matar, mas vamos pensar assim, uma situação de segurança. Será que eu deveria matar uma pessoa, talvez por legítima defesa? Entraria tipo várias questões como essa. Às vezes fica aquele conflito, aquela dúvida. Mas isso a gente tem que buscar a resposta no Espírito Santo, que é ele que vai nos convencer, pô, essa atitude que eu estou fazendo realmente ela é certa ou ela é errada? Perfeito. Irmão Gilson. Irmãos, é o seguinte, esse texto que o Cledinho leu de 1 Coríntios 3, né, fala assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Muitos teólogos, muitos professores, muitos até líderes de escola bíblica, pastores, falam assim, quando fala assim, a letra mata, as pessoas já falam do conhecimento, mas não é o conhecimento que esse texto está falando. Esse texto está falando de dois tipos de mandamento. O mandamento da lei, dada por Moisés, que era incapaz de fazer a gente cumpridor e nós estávamos mortos. Por isso que a letra mata, quer dizer, toda a letra está dizendo, toda a lei mosaica, tudo aquilo que Moisés deixou para o povo. E fala assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando fala o Espírito vivifica, está dizendo do ministério da graça. Então aí está falando de dois tipos de ministério. O ministério da lei, dada por Moisés, e o ministério da graça, vindo através de Jesus. Um ministério é de condenação, o outro ministério é o ministério de salvação. Por isso que a Bíblia diz que o ministério de Moisés é transitório, e o ministério de Cristo, da graça, é um ministério que é permanente. O ministério da lei é uma glória desvanecente,
E o ministério da graça é um ministério de uma glória perpétua. Então, esse texto de Coríntios, capítulo 3, se os irmãos quiserem ler, traz uma explicação tremenda sobre os dois ministérios, o ministério da lei e o ministério da graça. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, a letra mata. E às vezes a pessoa põe a letra mata, a pessoa não quer o conhecimento secular, conhecimento bíblico, mas ele está falando do ministério da lei dada por Deus, a lei dada a Moisés. É a lei que matava, por quê? Porque não operava as pessoas a ação do Espírito Santo para fazer andar na graça, né? As pessoas queriam cumprir a lei por medo, né? E a graça não, a graça veio para substituir a lei como algo que Jesus Cristo deixou para cumprir todas as satisfações e exigências que a lei exigia. Amém? Então, irmão Gilson, só para finalizar. Amém, irmãos? Abre aí Gálatas 5, viu, Gilson? 13, 14, que aquilo que a gente sempre fala, a Bíblia ela é explícita, né? Ou seja, a gente não precisa querer explicar, ela mesmo se explica. Você fez uma pergunta, né, sobre a lei, e aqui que fala a palavra do Senhor? Abriu aí? Todos abriram? Caros irmãos, foste chamados para a liberdade. Todavia, não useis a liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos um dos outros mediante o amor. Aí o 5,14 fala assim: pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então aqui em Gálatas 5, a própria palavra está falando, olha, toda a lei se resume num só mandamento, amará o seu próximo como a si mesmo. Mas aí Jesus, em Mateus capítulo 22, versículo 39 e 40, ele fala assim, ele é questionado, estando reunidos os fariseus, a partir do 41, deixa eu ver, 34, Mateus 22, 34. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, se reuniram em conselho, e um deles, juiz, perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhes Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua inteligência. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. O segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, nós vemos aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 14, quando Jesus, ele fala, a palavra diz assim, olha, toda a lei se resume nesse mandamento. Qual é? Amará teu próximo como a si mesmo. E Jesus, ele diz, quais os dois maiores mandamentos? O primeiro é a gente amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar a Deus, o segundo, amar o seu irmão como a si mesmo. Então, irmãos, como se resumiu a lei no Novo Testamento? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? E nisso quer dizer o quê? Servir ao Senhor, ler a palavra, orar, buscar a Deus, né? Esse é o primeiro. E o segundo, que é o resumo de toda a lei: amar o teu próximo como a si mesmo, né? Que se você for observar os 10 mandamentos, você vai ver que muitos dos mandamentos são proteção contra um irmão, que é não desejar a mulher do próximo, não matar. Então você vê aí toda a síntese da lei. Amém? Então acho que assim fica muito claro, porque é a própria palavra que está explicando. Amém, irmãos? Os 10 mandamentos, 4 dos mandamentos é relacionamento do homem e Deus. E 6 do homem e a sociedade, que é o que o pastor falou ali. Não matar, não roubar, porque se você roubar hoje, o que vai acontecer? Você vai preso, vai ser processado. Se você matar, da mesma forma, né? Então, Deus é perfeito, né? E além da lei, dos 10 mandamentos, irmão Gilson, os fariseus criou mais 613 preceitos,
né? Fora o que a lei já dizia, os mandamentos, ainda tinha mais 613 preceitos que foram como adendos, né? Mas voltando aqui, para o irmão entender melhor, eu oriento o irmão a ler Êxodo, Levítico, ler os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí o irmão vai compreender como que foi dada a lei ali para aqueles homens ali, para aquela nação, né? Para aquele povo que resgata o povo ali do Egito e depois faz daquele povo uma nação. Irmãos, o rei e a lei. Nós vamos ler aqui do verso 17 ao verso 20, que é a primeira parte do texto aqui que nós vamos aprofundar. Toda essa interação aqui que nós tivemos aqui só foi a introdução. Você vê o quanto é rico, o quanto é importante nós estarmos aqui na escola dominical. Verso 17: não cuideis que vim destruir a lei, né? Ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, né? O termo aqui destruir, né? Ou seja, os fariseus, eu antecipei, tem algumas particularidades aqui, alguns detalhes dentro desse texto aqui que nós lemos aqui, vamos ler aqui do verso 17 ao 20. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não cuideis, aqui é a mesma coisa de não penseis, né? Eles pensavam, os fariseus pensavam que Cristo veio trazer uma nova lei. E os discípulos também pensavam. E Jesus não veio trazer uma nova lei, ele veio cumprir a lei. Aquilo que a nação judaica, os judeus não conseguiram fazer, ele fez. Ele, como Messias, ele fez. Ele não veio, e as pessoas pensavam que ele estava trazendo, estava apagando tudo e trazendo uma lei nova, né? E ele fala: não penseis, não cuideis, né? Não cuideis que vim destruir. E o termo aqui destruir, né, é como se no grego é plerosai, que quer dizer anular, né, derrubar, como se fosse uma construção, um edifício e fosse tudo jogado ao chão. Eles pensavam isso, mas Jesus não veio com esse intuito de anular nada, de destruir nada. Pelo contrário, ele veio cumprir aonde? Nele, no Calvário. É por isso que hoje nós, como cristãos, não precisamos guardar o sábado, não comer carne de porco, não comer carne de peixe de couro, e assim tantas outras coisas que são adotadas aí por doutrinas religiosas fora da Bíblia. Porque aonde é que eu encontro base nisso? Porque se no Antigo Testamento está orientando que o cristão ele não pode comer carne de porco, e nem peixe de couro, e nem carne de nenhum animal silvestre. Essa era a lei. Por quê? Irmãos, se você for aprofundar dentro do texto do Antigo Testamento, principalmente ali Levítico e Êxodo, você vai entender por que Deus estava trazendo essa orientação para o povo. Era para purificar o povo, porque não tinha saneamento básico, não tinha nenhum cuidado específico com a saúde. Então Deus ele tira algo desse povo para que esse povo pudesse cada vez mais estar mais saudável. Só que lá em Atos 10:10
Pedro, ele cochila e o Espírito de Deus revela para ele, fala para ele ir na casa de Cornélio e mostra no céu como se fosse um lençol desenrolando em um monte de animais. E Deus manda o próprio Pedro ir na casa de Cornélio alimentar daqueles animais. E Pedro fala: mas Senhor, eu não vou comer isso é impuro. Que o judeu nem sentava, nem entrava na casa de uma pessoa que não fosse judeu naquela época. E Deus fala com Pedro o seguinte: como que você chama de impuro aquilo que eu purifiquei? Então assim, eu não preciso, você não precisa mais fazer essas coisas, porque em Cristo todas elas foram feitas. Porque é em Cristo. É por isso que é interessante e é importante o cristão estar enxertado em Cristo. É a graça de Deus que nos capacita. É a graça de Deus que nos dá a direção. Cristo já cumpriu todas as leis que eram para o povo judeu cumprir. Mas eles não cumpriram, eles não conseguiram, porque o homem é pecador. Somente aquele que não tinha mancha nenhuma, nenhum pecado, foi o que foi capaz de cumprir. Porque o homem, ele tentava cumprir uma lei e tropeçava nas outras 10. E assim, cada vez mais tropeçando. Por quê? O pecado está em nós. O pecado está no homem, né? Então o homem precisa de uma purificação. E quem tem o poder de nos purificar? A lei não tem. Mas Cristo Jesus, ele é o poder da purificação na vida do crente. Então, são esses detalhes. Não penseis que são uns detalhes importantes nesse texto aqui de 3 versículos que nós lemos. Quando você for estudar a Bíblia, é interessante você fazer questionamentos e pegar frases que estão colocadas. Não cuideis, que aqui o texto usa, não penseis. Porque os fariseus pensavam, os discípulos pensavam, né, que Jesus veio quebrar a lei de Deus. As multidões pensavam que Jesus era o Messias que estabeleceria uma nova ordem social. Essa era a esperança dos judeus. Um Messias que viesse tirar Israel do jugo de Roma. Jesus veio para oferecer o reino dos céus. Mas desde aquela época aqueles homens estavam interessados no reino terreno. Eles já vinham de 3 exílios na Babilônia. Deus já fazia silêncio com o povo há mais de 400 anos. Aí o Messias vem. Só que eles agora não estavam sobre o domínio de Roma. Já estava sobre o domínio de Roma e eles estavam achando pesado aquele jugo. E eles queriam um Messias que viesse tirar eles do jugo de Roma. Até então, era para tirar do jugo de Roma, mas não era esse jugo aqui terreno, mas era um jugo espiritual, né? Só que eles não reconheceram o Messias, né? Aleluias. Revogar. A palavra grega cataluio significa destruir ou anular, tal como derrubar uma parede ou jogar-se uma casa no chão. Há também um sentido espiritual de destruir, tornar em nada, perecer. Jesus não veio para invalidar o Antigo Testamento, como eu havia dito antes. Atos capítulo 5, versículo 38, e outro irmão abra Romanos capítulo 14, versículo 20. 5:38. Gálatas 5:38, Romanos 14:20. Quem encontrou?
Atos 5:38. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Romanos 14. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna mal se alguém vê nisso um motivo de escândalo. Amém. Esse mesmo termo que foi usado aqui de destruir, foi usado nesses textos aqui. Jesus, ele não diz uma lei, mas ele vem falar a lei, né? Vem trazer, ele diz uma lei, não diz uma lei, mas a lei, né? Êxodo capítulo 20, versículo 21, ou versículo 1. Que é a própria palavra de Deus falada e escrita. Irmão Gilson, encontrou aí? Êxodo 20, verso 1. Verso 1. Isso. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: é isso mesmo? Isso. Continua? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. E não terás outros deuses diante de mim. Vai dizer assim, ó: porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o texto vai dizer: porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma a nossa carne. Quer dizer que nós, pela nossa carne, nós éramos impossível de cumprir a lei. Então Deus envia seu Filho, semelhante a nós, semelhante a homem, para que em nele fosse cumprida todas as exigências da lei, e para que nós não andássemos mais segundo a nossa carne, segundo essa lei, segundo os nossos desejos, mas segundo o novo preceito, segundo o Espírito. Aleluias. Jesus reafirma a eternidade da lei de Deus. Jesus reafirma a permanência da palavra de Deus. No verso 18 aqui, irmãos: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Eles estavam achando que Jesus veio para destruir a lei, para acabar com a lei, a palavra de Deus. Mas pelo contrário, Jesus vem para cumprir a lei nele e ainda reafirma o que? A permanência da palavra de Deus. Vamos abrir 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Segunda Pedro, capítulo 3. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existe estão também preparados para o fogo, reservado para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios.
que resume essa questão aí da lei. Que eu vou ler aqui lá em 1 Coríntios 13, vou ler aqui o 2 e o 3, que fala assim: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então assim, você vê que a lei de Deus é aquilo que o pastor fala, né? Amar em primeiro lugar primeiro lugar a Deus, né? E segundo, o seu próximo, né? Que fala que tudo isso que fala nesse versículo tem importância para o Senhor, mas sim o amor. Então, irmãos, a permanência, Jesus, além de ele falar que ele veio cumprir a lei, ele fala que a palavra de Deus é sobre a permanência da palavra de Deus. E isso tem validade? Eu faço essa pergunta nesta manhã. A palavra de Deus tem validade? Ela vai ter um fim? Ela vai ter um dia quando essa terra for destruída, a palavra vai passar? Vai acabar? O Senhor fala que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Porque a palavra de Deus é atemporal, ou seja, não está nesse tempo, né? Não é nessas mesmas estações, culturas, anos, milênios, não faz parte desse tempo. Passarão os céus e a terra, mas a palavra não há de passar, né? Atemporal é em que não há tempo, fora do domínio do tempo, que não pode ser controlado pelo tempo. A Escritura, a palavra de Deus, ela é infalível, né? Mateus capítulo 24, versículo 35. Para nós, eu achei que eu ia finalizar falando da justiça, mas eu acho que já são... Mateus capítulo 24, versículo 35, encontrou? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Irmãos, a palavra de Deus, ela é isenta, ela é infalível, ela é isenta de erros nos seus originais. Porque hoje já tem várias versões de traduções, então um termo que você muda, já muda todo o sentido. Particularmente, isso não é regra, mas eu tenho muito medo de algumas versões da Bíblia, que ela muda muito o termo. Principalmente essas linguagens NVI, não estou dizendo que é errado, mas tem que ter muito cuidado. Então, quando você for estudar a Bíblia, estuda mais de uma, leia o mesmo texto de mais de uma, porque se você mudar o sentido, o termo, você muda o sentido, né? Mas a palavra de Deus, ela é isenta de erros nos seus originais. No original, você ir lá buscar do princípio. O pastor citou algo aqui, foi o pastor Edivandes ou foi o pastor Gilberto, que a própria Bíblia, ela explica ela mesma. A Bíblia, irmãos, ela não precisa de advogado. Você ficar advogado para encaixar o texto naquilo que você acredita, não.
ela é infalível. A Bíblia, ela interpreta ela mesma. Você quer interpretar a Bíblia? Leia ela. Sabe o que está faltando em nosso meio? E isso é nítido. É a gente praticar mais a leitura da palavra de Deus. É alimento. Alimento. Então, nós temos a oportunidade aqui de estar estudando o Novo Testamento. Então, aproveita essa oportunidade de ler o Novo Testamento. E depois, se interessa em ler outros livros também no Antigo Testamento. Mas se interessa pela leitura da palavra de Deus, porque ela é que vai trazer o poder sobre a tua vida. Ela é que vai te despertar. Porque aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, ninguém ninguém te engana. Se você conhece a verdade, mas qual é o nosso hábito? É de aprender só com os ouvidos. E nós temos o poder de aprender com os ouvidos e ler. A igreja de Bereia, eles eram uns crentes que a pessoa quando ia pregar lá, eu estou falando aqui da igreja primitiva, iam tremendo na base. Por quê? Era o pregador falando e eles conferindo o que o pregador estava falando. Porque se não tivesse condizendo com a palavra de Deus, eles não davam importância. Assim também eram os puritanos. Não estou falando de excessos, né? Todo excesso é ruim, mas o cristão ele tem que se interessar pela palavra de Deus, né? Interessar pela leitura da palavra de Deus, para que você venha enxergar. E quando você... Hoje, irmãos, é tão fácil estudar. Hoje tem manuais que orientam você como estudar a Bíblia, né? Porque só esse texto aqui, nós lemos 2 versículos até agora aqui, ó. Nós estamos estudando um estudo expositivo. 2 versículos, já íamos para o 3º versículo. Teve trechos ali dentro daqueles versículos que você pega e aí, ó, para você ver a vertente que dá. Você começa a estudar a Bíblia questionando os textos que você está lendo. Mas por quê? Quem foi? Quando foi? Façam essas perguntas e depois você vai ter todas elas na palavra de Deus. Amém? Nós ficamos aqui. Falta o 3º tópico. Alguns colegas, pessoas que eu entrego encomenda, né? E a gente vai conversando sobre a palavra de Deus, né? E conheço um colega meu, cristão, que ele não leu o Antigo Testamento, né? Eu acho isso uma das coisas mais ruins para o cristão. Por quê? Porque a Bíblia é completa, né? E muitas coisas que tem no Antigo Testamento, ela traz a confirmação no Novo. Então, quando ele vai expor algo do Novo Testamento, às vezes ele precisa trazer uma introspecção lá para o Antigo, daquela lei, daquilo que aconteceu, do porquê que Jesus foi para a cruz, e tudo isso, que foi uma profecia lá no Antigo Testamento. Ele não gosta de ler o Antigo Testamento. Ele disse, não, eu vivo debaixo da graça agora, não me interessa mais os livros da lei, o livro da lei eu não leio mais. Então isso é uma falta de entendimento muito grande. Nós como cristãos aqui da nossa escola bíblica, os irmãos, a gente precisamos ler toda a palavra, toda a lei, tanto o Antigo quanto o Novo. Por quê? Porque toda a Escritura ela é proveitosa, ela vai nos ensinar, vai trazer conhecimento, vai fortalecer mais a nossa fé e nos dar o que? Elementos para contradizer aqueles que se opõem à palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, é o hábito. Se você não tem o hábito de ler, começa a ler o Novo Testamento e vai lendo. Leia um capítulo por dia, ou 3, ou 2, mas leia. Estude, pega a revistinha, compra a revistinha, R$10 aqui na Rocha Eterna. Vai te auxiliar bastante. Você vai vir com dúvidas e a dúvida enriquece a aula, né? Porque a gente começa a entrar em temas que até não estava programado para falar, mas que é interessante demais para nós. Amém? Vamos ficar de pé.